Diretamente do submundo, mais um videozinho pra você. Se você não me conhece ainda, eu sou a Dráquenes, artista e ocultista, e aqui eu falo um pouquinho sobre isso, tentando desmistificar o ocultismo para as pessoas. Bem, eu vou ter que dar esses recadinhos em todos os vídeos, porque tem acontecido uma coisinha bem chata, mesmo eu dando recadinhos do mês passado. Então assim, vamos lá. O meu WhatsApp é somente para atendimento ao cliente. Não é para tirar dúvidas, não é para pedir simpatias ou feitiços, não é para falar mal de outros magistas, eu tenho horror de gente que faz esse tipo de coisa. É apenas para atendimento ao cliente. Se você quiser contratar os meus serviços como astróloga, como taróloga, como terapeuta holística, como magista, aí você me chama no WhatsApp. Se você quiser um vídeo específico, de um assunto específico, ou uma sugestão, né, de vídeo, ou tem alguma dúvida sobre algum vídeo que eu fiz aqui neste canal, você pode deixar nos comentários, ok? Caso contrário, me chame no WhatsApp somente se você quiser contratar algum serviço meu. Perfeito? Avisados? Então tá. E outra coisa, tenha o hábito de acompanhar o site também, tá? Siga lá na rede vizinha, deixe sempre o seu like, compartilhe com alguém, porque ajuda bastante o canal a crescer. E acompanhe também a descrição do vídeo, porque às vezes eu coloco alguma coisinha ali, é importante também para você. Nós criamos a nossa realidade. De que maneira nós fazemos isso? Para que você entenda perfeitamente que muitas vezes a gente tem conhecimento para fazer algumas coisas, a gente tem, mas a nossa sabedoria diz que não devemos usá-lo, entendeu? Então, assim, nem todo conhecimento que a gente tem se aplica em todas as situações. Cada situaçãozinha, a gente aplica um determinado conhecimento. Ou a gente não aplica, ou a gente aplica de forma mais leve, de forma mais intensa, depende da situação. Tá. Primeiramente, nós criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos, sentimentos, crenças, vibração, e também tem as brechas. Então eu vou começar primeiramente com os nossos pensamentos e as nossas crenças, ok? O que são as crenças? As crenças, digamos que é como se fosse uma programação mental que você tem, certo? A crença é basicamente isso. Você foi programado, geralmente lá na sua infância, e essa programação é como se você não faz uma nova programação, não tem como mudar, tá? Então, assim, não é só excluir a programação, você precisa reprogramar, né? Tirar uma crença e colocar outra no lugar, para não ficar aquele espacinho vazio ali, tá? Então, assim, de forma bem desenhadinha, é isso. O que acontece? Você pensa, quando você pensa, você sente, quando você sente, você vibra. Então, a forma da criação da realidade é exatamente dessa maneira. Primeiramente, você pensa alguma coisa. Por que os obsessores, quando eles nos atacam, a primeira coisa que eles fazem é mexer com a nossa cabeça? Você já percebeu isso? Se você ainda não percebeu isso, perceba. Porque a primeira coisa que você recebe dentro de um ataque é um ataque psíquico, sabe? Tipo, não é em todas as situações, né, gente, por favor. Vocês não querem que eu passe todo o meu conhecimento nos vídeos do YouTube, daí seria muita ingenuidade da parte de vocês, né? Então, assim, primeiro vem uma questão mental, né? Seus pensamentos ali são afetados. Ah, de que forma? Às vezes não é por pesadelos, às vezes não é por insônia, às vezes não é dessa forma, mas vem aquele pensamento assim do nada na sua cabecinha que pode parecer uma paranoia. Geralmente é sempre um pensamento assim para instigar algum sentimento ruim em você. Então as coisas elas começam assim, os ataques eles começam assim, certo? Aí o que acontece? Você começa, é como se fosse uma semente. Pensa que o seu cérebro, que a sua mente é como se fosse uma terra fértil. E aí, quando é jogado uma semente na sua mente, uma semente na sua mente, você pode deixar aquilo ali germinar ou simplesmente pode jogar fora, se for uma semente podre. Então, primeiro começa tudo na sua mente, seu pensamento. Então você tem um pensamento, esse pensamento ele acaba se desenvolvendo, né, descendo para o sentimento, e quando você começa a sentir alguma coisa, baseado no pensamento que você teve, você começa a vibrar.
tá? E é exatamente assim, tipo, começa pequenininho, né? É como se fosse um canalzinho, assim, começa aqui, aí depois desce pra cá, né? Pra quem tem coração, todo mundo tem coração, por mais gelado que seja. Então, aí, né, vem pra parte do sentir, e aí você começa a vibrar. Quando você começa a vibrar, você começa a ressoar com aquela energia. E, consequentemente, você também acaba criando isso na sua vida, na sua realidade. Então, primeiro o sentimento, depois primeiro o pensamento, depois o sentimento e depois a vibração. Quando o assunto são as crenças, tem aquela programação ali, tá? Aquela programação, ela automaticamente, ela te gera sentimentos. Sentimentos conscientes ou sentimentos inconscientes. Então, assim, quando é uma crença positiva, perfeito, ótimo, maravilha, né? Vai criar sua realidade de uma forma benéfica. Agora, quando é uma crença limitante, geralmente por manipulação, por medo, por culpa, por insegurança ou por qualquer outra porcaria, né? Que essa sociedade doente faz com as crianças, como uma forma de controle, você cresce com aquilo ali. Achando que alguma coisa aqui não é errado, mas só porque é diferente é errado, e assim por diante. E aí, aquela crença, aquela programação que você já veio, não de fábrica, mas foi colocada em você depois, gera sentimentos, conscientes ou inconscientes. Como seria consciente ou inconsciente? Você tem consciência disso, tipo assim, eu sou uma pessoa... sei lá, entendeu? Eu sou uma pessoa debochada, eu sou uma pessoa sarcástica, ou eu sou uma pessoa rancorosa. Não importa, entendeu? Tu tem consciência daquilo ali. Agora, se for uma questão inconsciente, você faz as coisas e você não percebe que você está fazendo. Por isso que qualquer ocultista que entende tudo que envolve isso aí, tem o trabalho da autorreflexão, da autoanálise. Né, para ver assim, peraí, só um pouquinho, como é que eu estou agindo? Porque é muito fácil a gente ver como é que o outro está reagindo. Mas nem todas as pessoas enxergam a forma como elas mesmas estão agindo. Entende? Então, assim, essa crença, ela vai gerar uma vibração também, tá? Então, você cria a sua realidade, sim, através dos seus pensamentos, sentimentos, crenças. Essas crenças, elas podem ser brechas ou não, tá? Mas enfim, vamos lá. Através das magias que você faz, ok? Mas a gente vai para outra parte, que é a parte das brechas. E qual é o grande problema e grande perigo das brechas, incluindo o condicionamento social que a gente vive? As brechas são exatamente, pense que assim, ó, pense que você é como se fosse uma cebola. Você é uma criaturinha cheia de camadas mesmo, tá? Então existe a sua essência, que tá lá no âmago do seu ser, que foi envolta em muitas camadas de condicionamento social e familiar. Então, a sua essência é o que você era quando você era criança. Né? Seja na sua bondade, seja na sua maldade. Mas toda criança é egoísta. Exato, todo ser humano é egoísta. Isso faz parte. A questão não é você reprimir, oprimir ou suprimir uma pessoa a não ser o que ela é, mas você se educar para viver perante a sua vida e perante a sociedade que nós vivemos. E o que a sociedade faz? A sociedade ela não te ensina a como você ser você. A sociedade ela simplesmente te condiciona a ser uma pessoa que deve ser aceita por uma sociedade que é doente. Ok? Num português bem claro, é isso. Simples assim. Então, quando você entende isso, você compreende que as suas ações não são suas realmente. As suas ações são um mero condicionamento social e familiar. Isso. Para que você não seja excluído de uma sociedade problemática. É só isso. Mais nada, ok? Enfim, então você é uma criaturinha cheia de camadas. E lá dentro tá a tua essência. Quando você trabalha o autoconhecimento, você vai tirando muitas camadas dessa cebola. Quando você conseguiu tirar todas as camadas de imposições e condicionamentos sociais e familiares que impuseram em você, você se conhece, você consegue ver a sua essência. Perfeito, maravilha. Mas aí tem uma outra questão, que são as crenças, o famoso certo e errado, moral e imoral, ético ou antiético, que você tem que saber o que é seu e o que não é seu. A questão aqui é essa. Porque todo mundo é luz e todo mundo é sombra. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre sombra. Porque as pessoas querem muita luz, mas esquecem da sombra. E isso é um grande erro das pessoas, incluindo ocultistas. Né? Então, assim, uma das camadas é isso, é esse certo e esse errado. Como é que eu sei se alguma crença minha, esse condicionamento, é uma coisa que eu acho certo ou se é uma coisa totalmente imposta?
Se você tem medo, culpa ou insegurança em relação às outras pessoas, não porque você acha alguma coisa errado, isso tem a ver com condicionamento. Isso não tem a ver com você. Entendeu? Então, assim, vou colocar aqui um exemplo. Todo mundo diz que mentira é errado. Mas muitas pessoas que dizem que mentira é errado, mentem. Então a pessoa está sendo falsa, hipócrita com ela mesma. E geralmente as pessoas que fazem isso mentem para si mesmas. E aí elas ficam chateadas com a traição, com a mentira dos outros. Mas quando ela está mentindo para si mesma, ela mesma está se traindo, ela acha normal, natural aquilo ali. Então, achar traição ou mentira errado, porque todo mundo faz, mas todo mundo fala que é errado, é só um condicionamento. Agora, quando você entende que a mentira, que a traição é uma escolha, e que tem certas pessoas que sim, merecem, e tem outras pessoas que não merecem, no caso, mentira, tá? Traição, não sei, né, gente? Não vou dizer que... Porque assim, a gente vai desenvolvendo e a gente percebe que tem gente que é muito filha da puta, então não vou dizer que ninguém merece. Então, enfim, né? Vamos deixar em aberto. Mas, mentira, às vezes a pessoa ela quer saber demais da tua vida e tu não consegue ocultar. Aí tu tem que pegar e mentir, né? Enfim. Agora, se você entende que a mentira, ela não é uma coisa legal porque uma pessoa confiou em você e aí você tá lá traindo a confiança daquela pessoa, é porque você acha que aquilo ali não é legal, que aquilo ali não é bacana. E nós vivemos num mundo, num universo caótico. O que isso significa? Significa que o cosmos nasceu do caos. O cosmos é filho do caos. Eu sou um cosmos, você é um cosmos, cada pessoa aqui é um cosmos. A gente vive num cosmos compartilhado, mas cada um aqui é um universo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu faço as regras no meu universo. Eu dito o que é certo e o que é errado no meu universo. Não existe certo, não existe errado. Ah, mas a gente romantiza muito a natureza, né? Só que a natureza é caótica. A grama, cortadinha, bonitinha, é a interferência do ser humano naquilo ali. É a imposição do ser humano naquilo ali. Mas a natureza, ela é caótica. É o ser humano que tem uma mania de romantizar as coisas e, ao mesmo tempo, não respeita a mãe natureza. Então a gente já começa por aí. E o ser humano, ele quer dizer que ele é racional, aí porque é um ser pensante. Eu não sei se é porque fala como fala, eu não sei realmente por que as pessoas se acham superiores aos animais, porque o ser humano também é um animal. Algumas pessoas se comportam de forma mais civilizada, mas outras pessoas se comportam pior do que animais, né? Então, assim, quando a gente para realmente pra pensar, pra analisar realmente as coisas, a gente fala, gente, isso aqui é um conto da carochinha que nem a pessoa tá entendendo que ela tá sendo... né? Mas, enfim. Então, você é uma camada, né? Essa é uma outra camada. Depois a outra camada é a camada da cura emocional. Então, enquanto você não atinge essa essência, essa sua essência, enquanto você não se liberta dos condicionamentos sociais, dos condicionamentos familiares, enquanto você não se cura emocionalmente, enquanto você não elimina totalmente as suas crenças limitantes, há muitas brechas no seu campo energético para que outras pessoas, para que outros seres interfiram na sua vida. Então, existe o livre-arbítrio? Existe o livre-arbítrio até a página 2. O que muita gente não entende, e que eu demorei muitos anos para entender, é que o seguinte, quando no ocultismo fala microcosmo e macrocosmo, isso não é só uma questão de você criar um círculo mágico bonitinho. Não é só isso. Ou, assim acima como abaixo. Não é isso. Né? Uma vez eu fiz um ritual na praia, e aí eu fiz realmente, né? Porque na praia, ainda que seja na natureza, tem muitos espíritos legais e outros espíritos nem tanto, né? E aí eu fiz um círculo na areia, e aí quando eu fiz o círculo na areia, simplesmente apareceu um círculo no céu. Eu falei assim, gente, tipo, eu não tava sozinha, né? Mas me mostraram aquilo ali, e eu falei assim, nossa, olha só. Então por isso que tem muita coisa que eu acredito realmente na magia e na espiritualidade, porque eu realmente acreditei primeiro, e aí depois eu vi, tá? Pega a visão. Enfim, então enquanto você não assume as rédeas da sua vida, de saber quem você é, de saber no que você realmente acredita, de você se libertar dos condicionamentos, das crenças e etc. E isso é um trabalho, não é uma coisa assim, eu vou fazer uma sessão de apometria, eu vou fazer uma sessão eu vou acessar os meus registros acásticos uma vez, eu vou fazer reiki, eu vou fazer mesa radiônica, eu vou fazer... Theta Healing, eu vou fazer aquele outro que eu esqueci o nome, enfim, né? Eu vou fazer uma terapia aí uma vez e aí tá tudo resolvido. Cara, não. Tu imagina só.
tá? Ser condicionada durante 20, 30, 40 anos da tua vida. Aí, num determinado momento, tu finalmente desperta. Tu não vai resolver 20, 40 anos de merda em uma sessão. Tu tá querendo um milagre. Tu tá querendo mágica. Até porque, quando nós fazemos todo esse trabalho, a gente é um no começo. O que nós somos no começo é o condicionamento é o que fizeram com a gente. Quando a gente sai disso, a gente mata esse eu falso e a gente encontra o nosso eu verdadeiro. Como é que tu quer dormir, matar o teu eu falso e depois, não, eu vou acordar com o meu verdadeiro amanhã? Cara, assim, ó, eu tô nesse processo, gente, na boa. Eu acabei de fazer 35 anos, tá? E aqui, ó, não tenho uma ruga. Então, estou bem, tá bom? Obrigada. Enfim, brincadeiras à parte. Eu acabei de fazer 35 anos. Quando eu tive meu primeiro retorno de Saturno, foi um inferno. Foi um inferno. Porque assim, ó, tudo que eu não quis aprender, tudo que eu fui infantil, mimada, birrenta, idiota, de não querer aprender no amor, eu aprendi na dor, de uma forma tão filha da puta. Sabe? Que assim, ó, sério, foi um negócio extremamente doloroso. Foi doloroso em muitos níveis. Em muitos níveis foi doloroso. Então, essa situação, ela me obrigou a trabalhar o autoconhecimento, a cura emocional e toda essa merda que eu tô falando pra vocês, que eu tô explicando pra vocês. Certo? E assim, ó, eu vou te dizer, tu ser condicionada durante anos da tua vida, tu ser condenada por ser você, tu ter que aprender a se moldar numa coisa que muitas vezes tu não se sente bem, numa pele que tu não se sente bem. Quando tu começa a se ver, quando tu começa a se conhecer, todo julgamento das outras pessoas tu começa a fazer contigo mesmo. Porque não é só a nossa luz que a gente vê. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa empática. Se tiver um filho da puta aqui sofrendo, eu vou estender a mão pra esse filho da puta. É muito legal a gente ver a nossa luz, é muito bonito isso. Agora, tu pegar e tu ver a tua sombra, que tu rejeitou durante anos da tua vida, porque tu aprendeu isso. Tu foi ensinado a isso. E aí tu entender, sim, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito legal, que eu estendo a mão pra qualquer filha da puta que precisar de ajuda. Mas, a tua sombra, se esse filho da puta desgraçado imundo me trair, eu vou querer destruir a vida dessa imundície. Se ele tava ruim, ele vai ficar muito pior, porque ele resolveu me trair, porque eu estendi a mão pra esse desgraçado, e esse desgraçado fez o quê? Ele foi grato? Não foi! Ele foi um jaguar imundo comigo. A gente ver a nossa sombra exatamente dessa forma, sem filtro, cara, demora bastante tempo. Demora muito tempo. Eu lembro que eu pedi muito ajuda pra Hecate quando eu precisei aceitar a minha sombra, porque eu fugia da minha sombra justamente por conta disso. A nossa luz, muitas vezes, ela aceita a gente apanhar na cara, a gente ser humilhado, a gente ser traído, né, a gente ser usado, a gente ser muita coisa, a gente ser abusado. Agora, a nossa sombra, quando ela percebe que tem alguém fazendo alguma coisa que não é bacana com a gente, ela vai se levantar e ela vai destroçar quem estiver fazendo isso. Ela não quer saber. Ela não quer bancar a boa. Ela quer te defender. Mas a gente não vai falar da sombra agora, porém é importante falar um pouquinho aqui, dar uma breve introdução nesse vídeo. Então, enquanto você não se conecta verdadeiramente com a sua essência, que é luz, que é sombra, que é caos, que é cosmo, que é tudo junto, não existe uma dualidade na sua essência. Você é tudo e mais um pouco. Enquanto você não vê isso, enquanto você não se aceita verdadeiramente, as brechas estão ali ainda. Enquanto tiver brecha, vai ter obsessor, vai ter reptiliano, vai ter seres, criaturas mal intencionadas. E outra coisa, sabe o que acontece? Sabe quem é que cria essas brechas? Sabe quem é? Uma criatura filha da puta chamada Demiurgo e seus arcontes. Que é o desgraçado que criou esse universo aqui, que criou esse cosmos aqui. E você, eu e todas as pessoas que ainda não despertaram são como se fossem uma lata de energético para esse jaguar. Tá? Então, eu vou fazer um vídeo também falando sobre reencarnação, mas ele não... como ele não quer que as pessoas saiam desse cosmos, porque quando você trabalha muita coisa, você tem a capacidade de ir embora dessa prisão demiúrgica. E quando você começa a trabalhar tudo isso, algumas pessoas sofrem mais, outras pessoas sofrem menos. Mas qualquer pessoa que queira se libertar, de alguma forma, acaba sofrendo. Só que, por que algumas sofrem mais, outras sofrem menos? Porque tem algumas pessoas que vão querer só ir embora daqui e era isso. Vai ter outras pessoas que vão querer despertar uma galera. Então, pessoas que também são, de alguma forma, um ponto de virada, né? Enfim. E também tem um lado muito bom, que é o lado dos deuses, que é o lado dos daimons, que é esse lado aí. Que é o quê? Cara, às vezes você é uma pessoa
E assim, eu posso falar isso, a forma como eu vou falar isso, não entenda como se fosse uma indireta, como se fosse qualquer coisa nesse sentido, porque tem gente que acha que é indireta. E na verdade, né, essas pessoas já deveriam ter percebido que eu sou uma pessoa bem direta. Se eu tiver que falar na tua cara, eu vou falar. Né? Se não puder falar na tua cara, eu vou falar diretamente pra ti. Mas enfim, então assim, eu sou uma pessoa birrenta. Eu já fui mais, né? A gente vai envelhecendo assim, a gente deixa de ser tão besta da cabeça. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas do meu jeito, eu sou controladora, eu sou dominadora, eu realmente sou uma dominatrix, só que não profissional, né? Que dominatrix é profissional, mas enfim, eu gosto tudo do meu jeito. Enfim, né? Eu sou mimada, né? As pessoas que querem tudo do seu jeito são mimadas, sim. E aí, o que acontece? Às vezes a gente usa da magia para fazer as coisas exatamente do jeito que a gente gostaria de fazer. Só que a gente tá tão escrava do nosso ego, escrava do nosso desejo, que a gente nem sempre percebe que alguma coisa, por mais que seja bom, nem tudo na situação vai ser bom. E aí a gente desembesta porque a gente quer tal coisa. Seja uma pessoa, seja uma viagem, seja o que for, não interessa, tá? Quando nós temos alguma relação bacana com a espiritualidade, mesmo que seja de uma outra encarnação, porque todo mundo que é bruxa nessa vida já foi bruxa em outras, né? E mago e etc. A diferença é que algumas pessoas vão melhorando com o passar da existência e outras pessoas não. Quando a gente tem uma relação com os deuses, com os daimons, mesmo quando nós não estamos nos envolvendo com eles, mesmo quando nós não estamos nos relacionando com eles nos livram de muita coisa. Então, se você está numa relação abusiva, e você tem uma relação antiga com alguma divindade ou com algum daimon, ele vai mexer os pauzinhos para te afastar de uma situação que não está sendo boa para você, antes que você fique aleijado, antes que você morra, antes que você passe por uma situação muito pior que você está passando. A escolha é sua. Quando eu falo aqui brincando, que não é uma brincadeira, que tem muito fundo de verdade, arrume a sua vida como quiser, estrague a sua vida como quiser, é isso. Só que os deuses, muitas vezes, eles são tão bons com a gente, que eles pegam, assim, que nem quando a criança boba, sabe? Tá enchendo o saco, e a gente pega a criança pelo colarinho, e a gente desvencar o praguinha, para de encher o saco. É como se os deuses, é como se os daimons, eles fizessem isso com a gente. Aí quando a criança é muito boba, muito boba, às vezes, a gente pega e deixa assim, tu quer colocar o dedinho na tomada? Então vai lá e coloca então. Aí a criança toma um choque e fala, não quero, isso aqui, tá brincando. Só que como ser humano, ele é um pouquinho diferente, né? Porque não é só um choquezinho na tomada. Então, às vezes, a gente precisa tomar uns sustos quando a gente tá incomodando muito, enchendo muito o saco. Ou, se for uma questão onde a pessoa ela vai ficar totalmente destruída, né? Não é só uma questão da pessoa morrer, ou da pessoa ser espancada, ou qualquer coisa assim romântica assim, nesse sentido. Tá? Eu tô sendo irônica pra quem não entendeu. Às vezes, a divindade, ela vai bater o pé contigo, ela simplesmente ela vai tirar do teu caminho. Isso depende muito da relação que a gente tem. Agora, se tu quer saber mais coisas, tu tem que perguntar exatamente pra divindade. Mas por que fulano fez isso? Tu ia ouvir? Sinceramente, seja sincero, honesta com você mesmo. Você iria ouvir? Se todas as vezes que a espiritualidade ela falou contigo, tu não ouviu, por que tu acha que ia ser diferente dessa vez? Entende? Então, assim, todos nós temos um ego. Só que quando a gente deixa o ego nos dominar, quando a gente deixa o desejo nos dominar, tem certas obsessões, eu não diria que nenhuma obsessão é boa, mas tem certas obsessões que elas não são boas. Né? Quando a gente fica obcecado por comprar uma casa, por comprar um carro, por comprar um bem, ou por melhorar profissionalmente, ou obcecado até mesmo com a própria espiritualidade, é ótimo. Agora, quando a gente fica obcecado com um jeito de fazer as coisas, ou com uma pessoa específica, né? E os deuses, eles veem coisas que a gente não vê. Sabe? Então, assim, os deuses, eles têm o jeitinho deles de trabalhar. Assim como quando você vai, por exemplo, na ayahuasca, consagrar a ayahuasca, eu acho muito engraçado porque, assim, a ayahuasca, ela sabe que eu sou controladora, né? Então, assim, tem coisas que eu quero milimetricamente ali do meu jeito. E aí a ayahuasca, ela tem aquela energia de serpente, né? Então, quando ela percebeu que eu sou assim, eu percebo que eu vou consagrar, aí eu tomo, não tô sentindo nada. Não, mas como assim? Tem momentos que eu fico me revolto, que demora pra isso aqui fazer efeito, porque não sei o que, porque blá blá blá, porque essa aqui não é boa. Olha a petulância da pessoa, né? Aí quando eu vejo, eu pisco o olho, ela me pegou e eu, não tô mais aqui. Então, assim, todos nós estamos numa jornada. Algumas pessoas sabem lidar melhor, outras pessoas não sabem lidar tão bem assim. E enquanto você não tiver maturidade para ver de uma forma amplificada a sua vida, a sua existência,
você vai dar murro em ponta de faca, desnecessariamente, tá? Então, assim, a nossa criação da realidade, ela se dá dessa forma. Ah, mas e fulano me atacar porque não sei o quê, isso existe. Existe porque tem brechas. Existe porque por mais que você trabalhe várias coisas, se você ainda tem alguma brecha, se você ainda acredita em Deus, Jesus, e porque é pecado, porque não sei o que é errado, e não é uma coisa que você acha errado, é uma coisa que foi colocado isso pra você, você ainda tem uma brecha. Ah, não, porque bruxaria é do demônio. Ui, porque bruxaria é pecado. Porque magia, feitiçaria, essas coisas. Ai, gente, essas coisas. Quando eu falo essas coisas do capiroto, é deboche. Porque, né? Mas assim, até mesmo quando a gente trabalha a bruxaria, a magia, a gente também leva um tempo pra gente expurgar toda essa porcaria católica e monoteísta que a gente, que foi nos imposto. Então, assim, é tudo um processo. E aí as pessoas, hoje eu fiz a minha auto-iniciação ali e era isso. Cara, tá? Então, assim, existe demanda, existe inveja, existe muita coisa. Agora, existe também um processo até que nenhuma influência externa consiga realmente te atingir. Tá? Existe essa possibilidade? Existe. Eu não sei se eu falei que o microcosmo e o macrocosmo é uma analogia para a sua vida. Né? Então, assim, existe um macrocosmo e existe um microcosmo. No microcosmo, você é o círculo mágico é uma analogia para a sua vida. Se nada pode entrar no círculo e tudo que você ordenar que saia do círculo não pode ficar, o que isso significa? Né? Quem é que conseguiu entender o que tem por trás, né, do círculo mágico? O círculo mágico é a sua vida. É o seu universo. Se você disser, tu não vai ficar aqui, tu não vai ficar aqui. Mas aí também tem a questão dos pactos, contratos, acordos e compromissos. O que são pactos, contratos, acordos e compromissos? Quando tem uma pessoa, um espírito, que ele entende que você já entendeu isso, ou que, enfim, né, ele faz um pacto, contrato, acordo ou compromisso com você, consciente ou inconscientemente, né? Então, assim, o mundo espiritual, ele não é leviano que nem as pessoas, certo? Não se brinca com promessas, com coisas. E aí, você tá dando seu poder também para esse ser, né? Existem várias formas de dar poder a outros, incluindo crenças, medos, inseguranças, blá, 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 blá. E aí ele faz isso para evitar que você consiga expurgá-lo da sua vida de forma fácil. Tipo assim, sai daqui. É realmente isso, entendeu? Se tem um obsessor e você entende isso, e não tem nenhum pacto, contrato, acordo ou compromisso que tá te, de alguma forma, tu diz assim, sai daqui, agora. Tu não precisa gritar, não precisa fazer espernear, não precisa chamar ninguém. Isso não é arrogância, gente, isso é só, né, bom senso mágico com conhecimento e etc. Quando você entende isso, você assim, ó, sai daqui. E o espírito tem que sair. Sabe? Então, por isso assim que eu digo, entendeu? A gente vai tendo mais conhecimento, conforme a gente vai tendo mais conhecimento, os nossos aprendizados também vão ficando um pouquinho mais fortes. Tá? Mas enfim, esse vídeo ficou muito longo, porque realmente é muito pano pra manga. Mas, basicamente, a criação da realidade é dessa forma, tá? Então, pensamento, sentimento, vibração, crença, vibração, brechas, né? E assim por diante, tá? Então, por isso que a questão do autoconhecimento, do trabalho interno, da cura emocional, do blá, 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 tudo isso não é pra vender terapia, não é pra vender nada. É porque você realmente precisa trabalhar essas questões para conseguir se libertar. É óbvio que algumas pessoas usam da espiritualidade apenas para conseguir coisas terrenas, mas cada um com seus cada um, né? Então, assim, até o próximo vídeo. Tchau!